Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais um Café com Mab hoje. Nosso cafezinho aqui juntos. Enquanto isso, nós vamos conversando sobre assuntos que a gente gosta. Essas lives da manhã nós estamos conversando sobre medicina tradicional chinesa, sobre a aplicação da acupuntura e como que você, dentista, pode utilizar a acupuntura no seu dia a dia, ou mesmo se você não for dentista, como que você pode fazer uso de alguns pontos. Ontem nós estivemos falando sobre o ponto IG4, que é um ponto super conhecido dentro da medicina chinesa. Porém, algo aconteceu que aquela live não ficou gravada e o pessoal pediu para eu falar de novo. Mas hoje nós vamos falar sobre outros pontinhos e nas próximas lives a gente vai estar junto aqui todo dia falando sobre medicina chinesa. Mas a ideia é fazer lives curtas e com assuntos assim legais para vocês aproveitarem, e a gente volta a falar do IG4 lá na frente. O IG4 é um dos pontos neuromoduladores, né? A acupuntura ela tem essa função em geral. Neuromodulação. O que seria isso, né? Essa regulação do mecanismo dos opioides endógenos, né? Então, a gente já falou em alguns momentos sobre o mecanismo de ação da acupuntura, né? E esse efeito que ela tem, tanto no sistema nervoso central, tanto a nível segmentar, produzindo, estimulando, né, o sistema nervoso central, o seu cérebro, para que você tenha esses efeitos à distância. Então, a acupuntura ela é muito útil por causa disso. Bom dia, doutor, tudo bem? Estamos aqui falando sobre a acupuntura, tomando café e falando sobre a acupuntura. A acupuntura ela tem esse efeito neuromodulador. Por isso ela é tida como uma técnica que ajuda a acalmar, ajuda a relaxar, né? E muitas pessoas veem a acupuntura somente com essa finalidade, né? Para acalmar. Porém, e que é muito útil para o dentista, vamos dizer de passagem, né? Eu antigamente usava muito diazepam, usava até dormonide em preparos cirúrgicos para trazer tranquilidade para o meu paciente durante o procedimento. É muito comum o paciente chegar no consultório com algum tipo de ansiedade, com algum tipo de medo. Muitos pacientes têm traumas, têm medos da cadeira odontológica, têm medos de dentista. E a gente pode, né, com a acupuntura, trazer um bem-estar, um relaxamento para esse paciente, assim, praticamente imediatamente, durante o atendimento. É possível preparar o paciente para um atendimento, né? Você fazer uma sessão prévia de acupuntura, estimular alguns pontos previamente, para ele estar ainda mais tranquilo no dia da cirurgia. Mas eu costumo ensinar para os alunos que existem alguns pontos, né, que você pode usar ali na sua cadeira mesmo, né, com o seu paciente. Hoje nós vamos falar de um ponto chamado Yin Tang. O Yin Tang é um ponto, deixa eu até vou escrever aqui embaixo, ponto Yin Tang, para vocês saberem, quem entrar depois a gente saber o que a gente está falando. Deixa eu fixar aqui. O ponto Yin Tang, ele é um ponto bem conhecido desde a antiguidade, porque ele tem uma localização até meio que espiritual, esotérica, mas a gente está falando aqui de acupuntura, então a gente vai se trazer sempre para a ciência. Mas a localização desse ponto, ele é bem entre o meio da raiz das sobrancelhas, no meio da glabela. E é um ponto que pode ser estimulado com agulhas por um acupunturista já treinado, mas você mesmo pode utilizar aí, agora mesmo onde você está, fazendo massagem. Então, ao fazer umas 30 segundos de massagem nesse ponto, no sentido horário, você tem também essa função de acalmar a mente,
de tranquilizar, porque ele trabalha tanto na questão mental quanto na emocional. Essa região ela é muito citada até no budismo, no hinduísmo, tem a ver com passagem de energia, um ponto de abertura de chakra, mas aqui para a acupuntura o Yin Tang é chamado de um ponto extra. Além dos 12 meridianos principais, que contém aí por volta de 400 a 500 pontos, né, que seriam os meridianos principais, nós temos ainda os vasos maravilhosos e nós temos vários pontos extras. Bom dia, doutora Maria, tudo bem? Tomando meu café junto aqui. Então, ontem a gente falou um pouquinho de G4, apesar de não ter ficado gravado, mas eu volto a falar lá pra frente. E hoje eu estou falando do ponto Yin Tang. O ponto Yin Tang, ele é um ponto que você mesmo pode fazer agora, onde você está, doutora, fazer uma massagem. Ele fica localizado entre as duas sobrancelhas, no centro da glabela, bem aqui. E você pode fazer essa massagem no sentido horário. O acupunturista pode ponturar esse ponto, né? Mas você pode fazer massagem, o cafezinho, isso mesmo, de café. Pode fazer a massagem. Esse é um ponto com uma potência energética muito interessante, porque ele ajuda também em dores de cabeça. Ele pode estimular a liberação, por exemplo, de sensação de tontura, sensação de peso que a pessoa tenha na cabeça, aquela sensação de sinusite. Oi, Graça, bom dia, tudo bem? Tô falando sobre esse pontinho de acupuntura aqui, o ponto Yin Tang. Esse serve para os dentistas, quando precisam acalmar o seu paciente que senta na cadeira com aquele medinho, com aquela ansiedade extrema, mas serve para qualquer um que precise ter um bem-estar, aliviar uma dor de cabeça, um estresse, uma ansiedade, uma dor de cabeça frontal, uma sensação de peso por causa de sinusite. Ele é útil também. Bom dia! Então, ele é extremamente interessante para estresse. Tanto que ele é tido dentro da acupuntura praticamente como um sossega-leão. Que o paciente chega todo irritado, nervoso, estourando daquele jeito assim. E quando você faz a puntura desse ponto, e pra gente na cadeira odontológica é muito prático, porque o nosso paciente está lá deitado, né? E pra gente fazer um pontinho aqui não atrapalha o isolamento, não atrapalha o EPI que a gente coloca nele, porque hoje em dia a gente está usando gorro, está usando óculos no paciente, então a gente está protegendo o nosso paciente, e mesmo assim você consegue ainda estimular esse ponto aqui. Eu indico para alguns alunos, né, do curso de microsistema, como o curso é online, nem todos podem fazer uma puntura com agulhas, nós temos outros estímulos, né? Então a gente pode usar um elemento chamado stipper, que é uma pastilha de silício que a gente pode colocar aqui, que ele estimula, né, pontos de acupuntura. Pode usar laser, mas o laser tem que tomar muito cuidado com a região dos olhos, mas a própria pressão aqui já vai muito bem. E ele também serve para nariz obstruído. Então, pacientes com coriza, ontem eu falei do ponto do meridiano do intestino grosso, que eu gosto muito, que é esse ponto IG20 que tem aqui, logo do ladinho da asa do nariz, bem pertinho aqui. Esse ponto aqui, falando em nariz obstruído, né? O que seria um nariz obstruído? Você tá aqui com aquele nariz travado, não tá conseguindo respirar, tá, né, com coriza, nariz escorrendo, né, aquilo tá te incomodando, ou atacou uma alergia. Hoje em dia é muito comum, né, às vezes um cheiro desencadeia uma alergia no paciente, em você mesmo, né. É verdade, Graça, é verdade. Lembro, já vou contar aqui para eles.
a gente pode usar esses pontinhos aqui para descongestionar e acaba liberando a passagem do ar quando você massageia aqui e também massageia aqui. O que a Graça tá colocando ali, que é muito legal essa lembrança e foi maravilhoso também, que nós viajamos para o Egito em 2011, uma turma bem querida, e nós estávamos, né, em outro país. Então é muito comum, né, durante a viagem, às vezes, ocorrerem alguns desconfortos, né? Ou uma sensação de gripe, uma insônia, a própria coriza, sensação alérgica, uma dor de cabeça. E naquela época eu fui preparada como acupunturista, né? Eu fui com uma placa de sementes de auriculoterapia para fazer acupuntura auricular, e eu também tinha as agulhinhas de acupuntura. Então, vira e mexe, eu estava fazendo acupuntura em algum amigo que precisava, e a Graça estava dividindo o quarto comigo, né, Graça? Então, provavelmente, Graça, muito provavelmente eu usei esse ponto em você, porque se era questão de sono, né? Esse ponto aqui que ajuda, opa, minha voz, ajuda a relaxar e acalmar, e também o ponto VG20, que é um ponto de entrada de energia, que aqui são dois pontos de energia muito fortes. Esses dois pontos juntos, eles trazem essa tranquilidade, né? Eu gosto de usar os dois juntos no consultório. Eu uso o Intang e o VG20 para acalmar meu paciente, para trazer um conforto para ele. O meu paciente chega muito agitado, eu já proponho para ele: posso fazer um ponto de acupuntura aqui para você? No caso de vocês, vocês podem fazer essa massagem. Esses pontos permitem isso, tanto o Intang quanto o VG20. Aonde que é o VG20? Deixa eu colocar aqui VG20, que é o nome do nosso pontinho. O ponto VG20, ele é assim: se você colocar uma tiara na sua cabeça, aqui entre as orelhas, uma tiarinha, olha a tiara que bonitinha, você fez uma tiara aqui, e traça uma linha média da sua cabeça. Aqui, esse ponto de encontro é o ponto VG20. Se você pressionar em você nesse exato momento, esse ponto, você vai perceber que ele é um pouquinho mais dolorido. Bom dia, João! Ó, cafezinho. Estamos falando sobre pontinhos que eu quase não falo lá no curso, né, João? Tô falando sobre acalmar, ajudar no sono, né, a dor de cabeça, desobstruir. Nós falamos sobre o ponto Intang, que é um ponto que pode ser massageado, né, e o VG20, que também pode ser massageado. Então, quando você acerta aqui o pontinho, então vamos lá, tiara, né, ali da linha da orelha, de uma linha da orelha até outra linha da orelha, e a linha média. Pronto. Aqui o ponto VG20. Massageiem ele agora em vocês. Percebam que ele é levemente mais afundado e ele também é levemente mais dolorido. Bom dia, João. Muito bom ter vocês aí. Esse ponto do VG20, ele é um ponto que tem uma potência energética bem legal comparada aos outros. Ele é um ponto neuromodulador clássico, ele faz parte dos nossos pontos clássicos de equilíbrio, e ele faz esse equilíbrio do yin, do yang, ele faz com que circule essa energia, né, no corpo, e a gente tem um efeito terapêutico bem interessante para acalmar a mente, para dores de cabeça, para essa sensação de peso. Ele é um ponto que ele tonifica, ele estabiliza toda essa energia do Yang Qi. O Qi, que seria a energia dos canais, né? Existem vários tipos de Qi, né? Eu não vou falar sobre isso hoje, que isso aí também dá um bom assunto.
mas pensem assim, que ele estabiliza esse fluxo, né, de energia, ele nutre, né, o yang do corpo, ele aumenta a energia do corpo quando você tem algum padrão de deficiência, e ele acalma muito a mente, desobstrui a mente, ele promove as funções mentais. Às vezes, com as tensões do dia, nós nos sentimos com o pensamento bloqueado, presos em emoções, presos em situações que aconteceram, e aquilo fica estagnado na nossa mente, o que só traz desconforto, né? E outra, você perde um tempo da sua vida quando você fica preso numa situação, numa emoção que você não consegue processar. As emoções, pegando um gancho aqui, mas não, já vou voltar a falar do VG20, as emoções dentro da medicina chinesa, elas são inclusive causadoras de doenças, tá? Elas são facilitadoras de padrões de desarmonia, desencadeadoras. Então, o aspecto da emoção, ele é muito importante. Bom dia, Jô! Cafezinho! Estamos tomando café e falando de acupuntura. Então, esse equilíbrio emocional, ele é sempre importante para qualquer pessoa na face da Terra, né? O equilíbrio emocional sempre vai trazer um bom trabalho, um bom relacionamento na sua casa, um bom estudo. Tudo na vida flui quando você tem um equilíbrio emocional. Mas às vezes, né, a gente está em pandemia, a pandemia trouxe emoções adversas, né, aflorando, né, para todos. Então nós estamos num momento mais tenso de vida. Então, muito comum. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Cafezinho. É muito comum num momento como esses as pessoas estarem mais tensas, né? E até com condutas e posturas diferentes, né? Afloraram coisas. Enfim, o que nós podemos fazer dentro da acupuntura? Voltando para o nosso ponto aqui. O nosso ponto Yin Tang, que pode ser massageado aqui no meio entre as sobrancelhas, e o nosso ponto VG20, que é no arco entre as orelhas, em encontro com a linha média do corpo. Bem aqui, como se fosse o centro da cabeça, que você fosse colocar um fiozinho para puxar. Esse é o nosso ponto VG20. Esse ponto VG20, ele além de acalmar a mente e desobstruir a mente, fazer com que as emoções se estabilizem, ele pacifica o yang do fígado, que dentro da medicina chinesa é um padrão de desequilíbrio, de desarmonia. Também relaxa tendões e músculos, e ele fortalece o baço, elimina o vento interno e alivia o calor. Nossa, gente, vamos pensar assim, só fazendo mais um parênteses aqui. Eu quero falar rapidinho das coisas, você que tem tanta, cada coisinha abre em todas. Dentro, bom dia, Paula, tudo bem? Então, esse ponto VG20, vejam, ele, bom dia, Hermas, tudo bem? Cafezinho, estamos tomando café e falando sobre o ponto VG20, olha que delícia, né? Oi, peraí, Hermas, deixa eu ver, nós temos 5 minutinhos ainda, vamos lá, vou pôr você na live, tá? Daí você já me pergunta ao vivo. Aproveitar que você está aí. Se tiver alguma dúvida, a gente já... Eu já falei, eu tinha mais coisa para falar do VG20, mas a gente vai estar falando nos outros dias, não tem problema. Mas o que eu ia dizer agora, só para fechar a questão do VG20, é que ele atua em várias situações que são constantes dentro da medicina chinesa. Então, dentro da medicina chinesa, nós temos umidade, nós temos vento, nós temos calor, nós temos frio, né? Nós temos essas energias, né, relacionadas com os sistemas energéticos, né? Tudo bem, acho que você respondeu sem querer ali. Mas, Erma, se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui para mim, tá? Que daí a gente já coloca. Ou conversa amanhã.
Então, nós temos energias relacionadas a cada elemento, né? Só esse ponto VG20 aqui, ele equilibra calor, ele equilibra vento, ele equilibra o yang do fígado, né? Olha que legal. E ele reestabelece, né, essa energia do Qi, né, essa circulação da subida do Yang Qi. Então, a gente já tem aí 4 funções energéticas. Quando a gente fala em acupuntura como efeito neuromodulador, ou seja, se a gente simplificar um pouquinho mais, efeito calmante, né? Ah, não, a acupuntura é boa para acalmar, né? É boa para acalmar, é ótima, é excelente. Um dos primeiros, uma das primeiros ganhos que você tem com a acupuntura é isso. Tem pontos que são específicos para isso, além de terem outras funções. Por isso eu sou apaixonada pela medicina chinesa, pelos pontos de acupuntura, porque aquele ponto, ele não tem somente uma característica, ele tem várias características. Por isso que eu volto a dizer, eu prefiro usar pontos de acupuntura para os meus tratamentos de disfunção temporomandibular, de dor orofacial, do que um ponto gatilho somente. Porque a gente tem... Bom dia, doutora Cíntia, tudo bem? Cafezinho? Porque nós temos, dentro de um ponto de acupuntura, essa possibilidade terapêutica ampliada. Então, vamos lá. O que a gente falou aqui, resumindo, né, o nosso ponto VG20, que a gente acabou de dizer. Tonifica e mantém o Qi, nutre o Yang Qi, equilibra o Yang do fígado, ele acalma, desobstrui a mente, clareia os pensamentos, ele equilibra as emoções, ele beneficia os olhos, elimina calor, relaxa tendão e músculo, fortalece a energia do baço pâncreas, e clareia o espírito, então a pessoa se sente bem, alivia calor. Então veja, e por aí ó, a gente podia continuar, que ainda tem mais função. Então veja, não é só acalmar, a gente tem essas funções que eu chamo de funções energéticas dos pontos. Porque todos os meridianos, né, os 12 meridianos principais do corpo, são canais que unem esses pontos de acupuntura. E um canal de acupuntura, ele não é uma estrutura palpável como um vaso sanguíneo, como uma circulação linfática, como um sistema neurológico com os nervos. Pode ser, peraí, já te falo, Patrícia. O canal, ele de acupuntura, ele vai um pouco além da pele. A gente pega as estruturas de neurotransmissores, a gente tem os microreceptores da pele, tecido conjuntivo, vascular, todo um sistema ali de receptor no ponto de acupuntura, essa diferença de potencial que gera, né, com a agulha, que conduz o estímulo, mas o canal, né, os pontos de meridiano, eles não se limitam somente à estrutura física, ele também contém uma estrutura energética ao redor do corpo. Até por isso que o meridiano não consegue ser dissecado completamente. Pela teoria das fáscias, você até consegue deduzir, e também dos dermátomos, né, na medicina, você consegue relacionar muito com os meridianos, mas ainda assim não é estrutura completa, ele é um pouco além. Patrícia, você perguntou se o estímulo dele é com massagem pontual com os dedos, pode fazer com laser. Bom, o acupunturista, bom dia, doutora Rafaela, tudo bem? Estamos tomando café aqui falando sobre pontinhos de acupuntura. A doutora Rafaela também gosta bastante, né, desse assunto. Bom, o dentista pode usar a puntura do Yin Tang e a puntura do VG20 no momento do atendimento para trazer um equilíbrio, um conforto para o seu paciente. Ou isso é tanto a nível emocional, de estresse, quanto para aliviar alguma dor, alguma pressão que ele está sentindo por sinusite, uma dor de cabeça. E também para trazer esse equilíbrio emocional, que é muito relevante para a gente. O paciente sozinho, ou quem não é acupunturista,
pode estimular esses pontos por pressão. São pontos que reagem muito bem com pressão, até porque eles são pontos mais superficiais. Então, entre as sobrancelhas, você pode fazer a massagem pontual com o dedo, tá, Patrícia? Você pode fazer ela no sentido horário, ele faz uns 30 segundos de massagem aqui, e no VG20, que é entre, né, as duas orelhas. Você trata esse arco aqui entre o ápice das orelhas com a nossa linha média, nós vamos ter o VG20. E você também pode localiza ele em você agora. Você vai perceber que, ó, dá para você fazer assim. Bom, coloca aqui, faz um arco com as suas mãos e já localiza a sua linha média. Você vai sentir que ele é levemente mais afundadinho e é levemente mais dolorido. E você pode fazer a massagem dele, tá? Dá para fazer estímulo com laser aqui? Dá sim, só que é muito próximo da região ocular. Então você teria que ter uma proteção, de preferência aqueles óculosinhos mais lacradinhos, para proteger os olhos do paciente durante a... Ah, legal, Paula, muito bem. O laser aqui, você não pode deixar, né, que a luz do laser atinja a cavidade ocular do seu paciente. Então, que seria mais seguro você usar a pressão, ou você, se caso você tenha aqueles óculos mais delicadinhos, você pode estar usando. Ó, a Paula está contando aqui pra gente, a Paula é aluna, né, do curso MAB, que ela usou para acalmar as crianças no momento da anestesia. Show de bola, né, Paula? Isso não tem preço. Porque, veja, criança reage muito bem. Elas reagem muito rápido, com pontos. Todos os pontos de acupuntura são mais superficializados nas crianças. Então, não é necessário que você faça pontura necessariamente na criança. Então, você pode fazer estímulo com semente de mostarda, por exemplo, nos pontinhos, fazer a massagem. Olha só, a Paula está falando que impressiona as mães. É verdade, né, Paula? Eu acho que qualquer um, né, que está muito agitado, né? E a criança normalmente tem muita energia yang, né? Nossa, as crianças têm essa energia transbordante, é difícil a criança ficar quieta, né? Difícil a criança ficar parada. E acho que eu fico imaginando a cara da mãe das suas pacientes, Paula, quando você faz essa massagem nas suas crianças e de repente elas ficam ali tranquilas. E você consegue fazer a sua anestesia tranquilamente. Muito bem, Paulo. Muito legal o seu relato. Você faz a massagem antes da anestesia ou você consegue fazê-la durante? Você continua fazendo durante a anestesia? Pede para sua auxiliar continuar? Conta aí para mim como é que você faz. Você só faz antes ou enquanto você está anestesiando, você continua com a massagem? Conta aí para mim. Mas muito legal, né? Essas aplicações. A gente fica muito maravilhado e quanto mais você estuda a medicina antes. Legal, Paula, antes. Até se a criança for muito tensa e ela continuar dando trabalho, de repente pode pedir para auxiliar continuar, né? Lá no VG20, enquanto você vai fazendo algum procedimento, se for necessário. Mas olha que legal, se usou antes e já deu esse efeito, muito jóia. Pessoal, estamos chegando aqui ao nosso limite de tempo, apesar do papo estar muito gostoso, muito bom. Amanhã estamos aqui de volta, estamos no nosso Café com Mab, todo dia às 7h49. Eu tenho paciente às 8h30 sempre, então eu tenho que parar aí por umas 8h20 para dar tempo de chegar para o nosso atendimento e vamos trabalhar. Amanhã conversamos mais um pouquinho. Grande abraço a todos e obrigada por compartilhar aí o nosso cafezinho juntos, conversando sobre o que nós gostamos. Até amanhã, pessoal!